Com grande alegria nós chamamos a todos bem-vindos a este nosso culto. Nós que recebemos tantas bênçãos de Deus, nós que recebemos a maior bênção de Deus, que é a salvação eterna. O amor de Deus por cada um de nós é tão grande, que com o salmista nós dizemos esta noite: aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Com essas palavras iniciamos o nosso culto. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tua
Senhor, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos então confessar os nossos pecados a Deus. Confesso a Ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem me ajudar, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Descenda a mim Tua graça e deixe Teu amor fluir, com misericórdia nossa mão, vai chover perdão e graça. Sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do Teu amor. Vai chover perdão e graça, sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, hoje eu preciso do Teu amor. Estimados irmãos e irmãs, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoa todos os pecados. E aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou o seu pecado, crê em Cristo como seu Salvador e tem o sincero desejo de corrigir a sua vida pecaminosa, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nada poderá nos separar de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor, que nos tornam aptos a vencer toda a má e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Todos hoje vivem a lamentar e precisando que vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão sempre salvará. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 146. Este salmo é um salmo de confiança. Nós temos um Deus maravilhoso, Ele está presente em nossas vidas.
Ele está cuidando de nós, nos abençoando, protegendo, abençoando. O nosso Deus também merece que nós o sirvamos com o nosso louvor, com a nossa vida dedicada a Ele, que nós o sirvamos porque Ele é um Deus maravilhoso. Salmo 146, o pastor lerá os versículos ímpares e a comunidade os pares. Aleluia, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes do espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16, onde Elias, o profeta de Deus, se encontra com uma mulher viúva muito pobre, mas que ela ajuda o profeta, e Deus então faz com que tudo aquilo que ela fez para o profeta em amor a Deus, retorne para ela em forma de bênção. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Serepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou,
e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. A leitura da epístola escolhida para hoje, nós encontramos em Hebreus capítulo 9, versículos 24 a 28, onde o autor de Hebreus fala de Cristo. Cristo que conquistou para nós a maior benção que qualquer pecador neste mundo poderia desejar, a salvação eterna. Só por causa desta bênção nós já poderíamos viver a vida inteira para adorar e servir ao nosso Salvador. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim,
como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Assim termina a leitura da Epístola. A leitura do Santo Evangelho escolhida para hoje encontramos em Marcos capítulo 12, versículos 38 a 44, onde Jesus ele está na saída da igreja, do templo, e lá tinha uma caixinha chamada gasofilácio, onde as pessoas colocavam suas ofertas, e ele fica impressionado com uma mulher, e ele fica impressionado com essa mulher, porque ela deu tudo o que tinha por amor a Deus. Que Ele possa ficar impressionado com a gente, com a nossa vida dedicada sempre a Ele, em tudo que fizermos, falarmos e pensarmos. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas
que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram as casas das viúvas e para o justificar fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito severo, muito mais severo. Sentado diante da caixa de oferta, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando de seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar hoje nas palavras do Evangelho pouco lido, Marcos capítulo 12, versículos 38 a 44, ressaltando o tema: recebi tudo de Deus. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações.
Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, estamos terminando este ano. Certamente também foi um ano difícil, complicado por causa da pandemia. Sei que você tem lá os seus problemas na sua vida, mas você já pensou em quantas coisas boas aconteceram e acontecem com você todos os dias? Quantas bênçãos Deus derrama sobre você e sua família todos os dias? Vamos começar por você estar vivo. Quantas pessoas hoje morreram e você tem mais um dia de vida? Hoje já é um presente de Deus para você e para mim. E a comida, e a roupa, a casa, trabalho, família, saúde, os amigos. E nunca podemos esquecer a maior bênção que você e eu temos, a salvação eterna que custou tão caro para Deus, o sofrimento e a morte de seu Filho unigênito na cruz para pagar pelos nossos pecados e pela nossa culpa. Pensando nisso, o apóstolo Paulo diz assim em 1 Coríntios 4,7: quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Recebi tudo de Deus, bênçãos espirituais e materiais. Uma das características do povo de Deus do Antigo Testamento é que eles não esqueciam o seu passado. Eles lembravam constantemente, celebravam as vitórias e as bênçãos que Deus tinha derramado sobre eles na história. No Salmo 136, por exemplo, o povo de Deus é incentivado a celebrar a presença de Deus e as coisas maravilhosas que Deus fez por eles. Depois de cada coisa que o salmista fala, o povo então falava: porque a sua misericórdia dura para sempre. Também Davi, quando juntou tudo para a construção lá do templo, em 1 Crônicas 29, reconhece que tudo vem de Deus, e sem Ele nada se pode fazer. Diz assim Davi: tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, Senhor, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Recebi tudo de Deus, bênçãos espirituais e materiais. Estimado irmão e irmã, Deus não precisa de nós. Ele é autossuficiente, mas por amor a você e a mim, Ele nos dá não aquilo que nós merecemos, o castigo pelos nossos pecados, mas Ele nos dá o seu amor perdoador. Ele nos dá o seu amor que se mostra a cada dia em forma de bênçãos, em forma de proteção, em forma de amparo nos maus momentos da vida. Deus, por amor a nós, nos criou. Por amor a nós, Deus enviou seu único Filho ao mundo para nos salvar. Por amor a nós, Ele nos envia o seu Espírito Santo para nos dar a fé, a esperança e o amor. Por amor a nós, Deus nos consola, orienta, dirige as nossas vidas e nos dá todas as bênçãos espirituais que enchem nossa vida de alegria e paz. Por amor a nós e sem nós merecermos, Deus abençoa o nosso trabalho para que nós tenhamos o que comer e o que vestir. Por amor a nós, Deus nos dá saúde para trabalhar. Por amor a nós, Deus nos dá proteção neste mundo perigoso. Por amor a nós, Deus nos tem abençoado durante toda a nossa vida, nos protegido e amparado todos os dias. Por amor a nós e sem nós merecermos,
Deus derrama ricas bênçãos sobre nós e nossas famílias. Você, estimado irmão e irmã, reconhece as bênçãos e a presença de Deus em sua vida? Recebi tudo de Deus, bênçãos espirituais e materiais, por isso honro e sirvo a Deus com o melhor. O texto da viúva pobre do Evangelho, aquela que ofertou 2 moedinhas, mas que deixou Jesus impressionado, é um texto muito interessante. Sempre que leio este texto, tenho várias dúvidas que a Bíblia não esclarece, mas nós queremos imaginar algumas coisas. Primeira coisa, quem era essa mulher? Vocês veem que a Bíblia nem dá nome para ela. Ela era uma viúva pobre. E nessa viúva pobre sem nome na Bíblia, impressiona o Salvador com a sua atitude, com a sua, não com o valor da sua oferta, mas com o seu amor e dedicação a Deus. Essa viúva não estava interessada como aqueles outros que ele falou, de divulgar o quanto ela ofertou, de ir na praça e falar que ela era uma boa seguidora de Deus. Ela não estava interessada em nada disso. A única coisa que ela estava interessada era mostrar para Deus, através daquelas 2 moedinhas, o quanto ela valorizava, reconhecia, amava, era grata e confiava no seu Deus. A humildade dela era tanta que ela só queria uma coisa: mostrar para o seu Deus, que tudo vê, que ela realmente amava ele e a Ele acima de todas as coisas, mesmo na sua dificuldade. 2. A viúva foi para a igreja. Impressionante. A igreja, para essa mulher, era tão importante, que ela passava por tantas dificuldades e ela encontrava na igreja, no templo, a presença de Deus, que animava, consolava, orientava a sua vida. E ela vai adorar a Deus, em vez de ficar reclamando da vida. Tem muita gente que reclama, mas não vai adorar a Deus. Ela vai procurar em Deus o seu consolo, orientação e paz. Para ela, servem as palavras do Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é a alegria dessa mulher e é a nossa alegria também. 3. O que ela ouviu? O que será que ela ouviu naquele culto, naquela igreja tão maravilhoso, que a motivou a ofertar não apenas alguma coisa, mas ofertar tudo o que ela tinha? E aí me vem uma outra questão também. O que motivou os magos do Oriente a irem até Jesus andando meses pelo deserto, seguindo aquela estrela, e eles vão adorar Jesus, e levam não apenas o seu gesto, mas levam os presentes que eles deram para Jesus, o melhor que eles tinham, ouro, incenso e mirra, e voltam felizes para sua casa. O que motivou Zaqueu, depois que teve um encontro com Jesus, a dar a metade de tudo quanto tinha aos pobres em oferta ao Senhor? 4. Será que essa mulher não pensou, quando saiu da igreja, assim: mas essas 2 moedinhas são para comprar leite para os meus filhos, não posso dar nada porque eu estou passando por necessidade? Como Abraão, ela deve ter pensado, imagino eu, assim: vou fazer a minha oferta a Deus e o resto Deus proverá. O resto, depois eu vejo como vai ficar. Vou buscar em primeiro lugar as coisas de Deus e as outras coisas Deus vai dar um jeito. A mesma coisa pensou o apóstolo Paulo em Filipenses 4, quando ele disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. 5. Por que tudo que ela tinha? Porque Deus quer e merece ser honrado e adorado com tudo que nós somos e temos. Como diz o Salmo 103:
Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendigo a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, quem sara as tuas enfermidades. 6. Jesus estava olhando para ela e para todos os que ofertavam. O que impressionou Jesus foi a quantidade de ofertas que ela deu? Não. O que impressionou Jesus foi a atitude, o sentimento, aquilo que ela traz junto com o seu gesto. O que impressionou Jesus foi que essa mulher, diferente dos outros, reconheceu as bênçãos de Deus em sua vida, a presença de Deus em sua vida. Essa mulher, diferente dos outros, ela mostrou com o seu gesto amor a Deus acima de todas as coisas. Ela demonstrou gratidão a Deus e ela demonstrou confiança de que Deus proverá o que ela ia precisar depois. Jesus Cristo também, Ele olha para você e para mim, sabia? Ele está olhando para você e para mim, para a nossa vida, e Ele fica olhando como nós falamos, o que sai da nossa boca, Ele fica olhando o que nós fazemos, Ele fica olhando o que nós pensamos, onde a gente vai e como é que nós estamos servindo a Ele com a nossa vida. E eu fico pensando, qual é a conclusão que Jesus chega de nós quando Ele olha para a nossa vida? Será que Ele acha que a gente reclama demais? Ou será que Ele acha que a gente é feliz como essa mulher era, por causa das bênçãos que Ele nos dá? 7. Porque hoje os cristãos não se dedicam a Deus e não ofertam aquilo que Deus merece? Jesus Cristo diz no texto: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Deus é maravilhoso. Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus faz qualquer coisa por você, para ter você perto dele aqui um dia lá no céu. Para ter você perto dele, Deus não negou dar o seu único filho para morrer pelos teus pecados e pelos meus. Deus, Ele está abençoando você diariamente, com um monte de bênçãos, espirituais sim, mas materiais também. Se você está aqui hoje, se você hoje está participando do culto, é porque Deus tem abençoado você, porque senão você não estaria aqui. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus merece ser adorado, servido, Deus merece que nós dediquemos a nossa vida a Ele. Se nós vamos trabalhar na segunda-feira, é para a glória de Deus que trabalhamos. Se nós vamos estudar, é para a glória de Deus que estudamos. Se nós vamos comer, é para a glória de Deus que nós comemos. Tudo o apóstolo Paulo diz, façam tudo para a glória de Deus, porque Ele merece. E o apóstolo Paulo também diz outra coisa bonita e verdadeira, que nós deveríamos falar todos os dias: o meu viver é Cristo, e tudo o que eu faço nesta vida, faço para a honra e glória de meu Salvador, que deu a sua vida por mim. Estimado irmão e irmã, recebi tudo de Deus, bênçãos espirituais e materiais, por isso honro e sirvo a Deus com o melhor. Que exemplo essa mulher sem nome, que exemplo essa mulher chamada viúva pobre nos dá para a nossa vida hoje. Ela viveu somente pela misericórdia e amor de Deus. Abraão também fez isso. Abraão viveu da misericórdia e do amor de Deus em tudo que ele fazia. Ela disse para Deus mais ou menos assim: Senhor, eu vou confiar somente em Ti. Com a sua oferta ela disse isso: eu vou confiar somente em Ti. Deus não se impressiona com a quantidade de coisas que são dedicadas a Ele, de tempo, dons, habilidades e ofertas, mas Ele se impressiona quando aqueles que Ele amou tanto reconhecem o seu amor
mostram também que o amam, mostram gratidão e mostram confiança quando trazem para Ele o melhor que podem, o melhor do seu tempo, o melhor do seu tempo lendo a Bíblia em casa, fazendo oração, dedicando-se a Deus, o melhor dos seus dons e habilidades e também de suas ofertas. Hoje, graças a Deus, nós temos a salvação porque Deus nos deu a salvação. Hoje nós temos o perdão dos pecados e o céu porque Deus nos deu o perdão dos pecados e o céu. Hoje nós temos tempo para adorar a Deus porque Deus nos dá o tempo. Temos habilidades e dons porque Deus nos dá isso. Temos emprego, salário, comida, roupa, porque Deus nos tem abençoado. Nós recebemos tudo pela bondosa mão de Deus. Que estejamos prontos também a servirmos a Cristo, que nos ama tanto, com a nossa vida, uma vida dedicada a Ele, a Sua palavra, a oração, a igreja. Que nós possamos viver como cristãos neste mundo, proclamando a boa notícia de salvação para todas as pessoas, porque um dia Jesus Cristo nos chamará desta vida para a eternidade, e lá estará Ele pronto para nos dar um grande abraço e dizer: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou e me serviu com uma vida dedicada. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, as tuas bênçãos são derramadas ricamente sobre nós e nossas famílias. Te louvamos, ó Deus, pela maior bênção que nós recebemos de Ti e que custou tão cara para Ti, a salvação que Cristo nos deu através do seu sofrimento e morte na cruz. Te louvamos por todas as bênçãos materiais também que nós recebemos da Tua bondosa mão. Te louvamos pela Tua proteção, te louvamos pelo Teu amparo nos momentos difíceis da vida. Te louvamos, ó Deus, porque a Tua presença enche a nossa vida de paz, segurança e tranquilidade. Te louvamos, ó Deus, pelo céu, que está esperando por cada um de nós que crê em Cristo como nosso Senhor e Salvador.
Ó Deus, que nós também possamos te amar acima de todas as coisas, possamos reconhecer a tua presença e as tuas bênçãos derramadas sobre nós diariamente, que nós possamos te agradecer todos os dias e que nós possamos confiar que o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que juntos da igreja nós possamos te servir sempre com o melhor e com as primícias do nosso tempo, dons, habilidades, bens e ofertas, para que essa tua palavra, que é tão preciosa, continue a ser anunciada para nós e para todo mundo. Que as pessoas reconheçam que somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação senão pela fé nele. Ó Deus, hoje te louvamos, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia sobre nós dura para sempre. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.